Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Abra o Evangelho em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 18. Assim que você achar, olha ao teu lado para ver se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Atos, capítulo 9, versículo 18. Acharam? Está escrito assim: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Vou ler de novo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Agora eu leio, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, repete em seguida. Vamos lá. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Você crê nesta palavra? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Isso, glória a Deus. Enquanto você aplaude, vai glorificando o Senhor. Você que está ouvindo pela rádio ou pela internet, você que está ouvindo à distância, junte-se a nós no Rio de Janeiro e glorifique a Deus conosco. Vamos levantar um grande louvor até o trono do Altíssimo. Isso, dá glória, 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 glória. Vai glorificando, vai dando glória. Pai querido, não só o povo aqui na Vila da Penha, Rio de Janeiro, mas milhares e milhares e milhares de pessoas nesse país e até fora do Brasil, através da internet, estão te glorificando agora. Sobre cada vida que te exalta, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora, e nós queremos ouvir o teu Espírito falar. Vem agora, Senhor, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Fala, Pai, fala com cada vida aqui presente, fala com cada pessoa que está ouvindo à distância. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. O homem mencionado nesse versículo, que voltou a enxergar, recuperou a vista, ele não era cego de nascença, ele nunca foi cego fisicamente, mas era cego espiritualmente. Esse homem é um exemplo vivo de como é a vida espiritual das pessoas na terra. E Jesus Cristo, quando estava neste mundo, ele declarou que veio justamente abrir os olhos daqueles que não viam, para que pudessem ver, e para fechar os olhos de muitos que diziam eu vejo, e na verdade eram cegos. Na vida deste moço aqui, Jesus Cristo cumpriu essa palavra, porque ele dizia, eu vejo. Aí Jesus fez ele ficar cego, para mostrar que ele não via coisa nenhuma. Mas deixa eu dizer para você isso. Jesus Cristo aplicou na vida deste homem a verdade dessa palavra. Como ele dizia, eu vejo, Jesus Cristo fez ele ficar cego. Há muitas pessoas que nascem cegas
fisicamente. Jesus Cristo quer que elas voltem a enxergar ou que elas enxerguem pela primeira vez. Mas mesmo depois da cura da cegueira física, Jesus Cristo quer curar a cegueira espiritual. Porque de um modo geral, todas as pessoas estão em trevas. De um modo geral, todas as pessoas estão cegas espiritualmente. Houve um caso, quando Jesus estava aqui na terra, que ele passou pelo caminho, viu um cego de nascença, cuspiu no chão, pegou, fez uma massinha de barro, foi até o cego que estava ali mendigando, passou nos olhos do cego e disse: agora vai se lavar no tanque de Siloé. E alguém foi guiando o cego até o tanque de Siloé. E quando ele lavou os olhos e tirou aquele lodo, a primeira coisa que ele viu foi o próprio rosto refletido na água. E ele ficou muito contente e começou a festejar que estava enxergando. E as pessoas que o conheciam desde a infância, os vizinhos, as pessoas que moravam na mesma vila, no mesmo bairro, seus amigos, olhavam para ele e diziam assim: parece que é o cego, mas ele está enxergando. Acho que não é ele não. E outros diziam: mas é muito parecido com aquele nosso amigo que era cego. Mas acho que não é ele não. Porém o cego, o que era cego, dizia: sou eu mesmo. Mas como se te abriram os olhos? E ele disse: o homem chamado Jesus pegou lodo, passou nos meus olhos, mandou eu me lavar no tanque de Siloé, e eu fui e passei a enxergar. Aí pegaram o que era cego e levaram para os fariseus, porque aquele dia era sábado, e aquela questão se tornou doutrinária. Por que Jesus tinha feito lodo num sábado e curado a vista de um cego de nascença? Começaram um debate então, e julgaram Jesus por causa desse milagre. E passaram a dizer: esse homem é um pecador, ele não guarda o sábado, esse homem não é de Deus. E muitos outros diziam: mas como que uma pessoa que não é de Deus pode abrir os olhos de um cego de nascença? E começaram a discutir. Mas na verdade, os fariseus estavam cegos. E em várias oportunidades, Jesus Cristo disse assim: fariseus cegos. Fisicamente eles enxergavam, mas espiritualmente estavam em trevas. Começaram então uma pesquisa para descobrir se aquilo não era uma fraude. Os cegos queriam descobrir se aquilo não era uma fraude. Os cegos espirituais mandaram chamar o pai e a mãe do que era cego e disseram: vocês reconhecem este homem? Ah, é nosso filho. Ele diz que ele é cego de nascença. Sim, é verdade. Sabemos que é nosso filho e sabemos que ele nasceu cego. Ele é cego desde que nasceu. Já saiu do ventre cego. E os fariseus diziam: mas como que ele está enxergando agora? E os seus pais disseram: ele já tem idade, perguntem para ele. Mas os pais sabiam que a resposta correta era: Jesus Cristo, o Messias, Jesus, o Filho de Deus, curou o nosso filho. Mas eles não falaram isso porque eram mudos espiritualmente. Não tiveram coragem de falar, porque havia uma ordem que se alguém confessasse que Jesus era o Messias, o Cristo, que fosse expulso da igreja. Então eles eram mudos espirituais porque não falaram a verdade. Disseram apenas: perguntem para ele, já tem idade. Aí novamente questionaram o que era cego. Como é que você
voltou a enxergar. Ele falou, eu já disse. Se vocês não querem ouvir, eu já disse. Por que vocês querem que eu fale de novo? Por acaso vocês querem também se tornar discípulos de Jesus? Olha só, já falei e vocês não querem ouvir. Surdos espirituais. Cegos espirituais, mudos espirituais e surdos espirituais. Está tudo ali. A pessoa está vendo, mas ela não quer ver. Ela sabe no seu íntimo, mas não quer confessar. Ela fica muda, ela se cala. E a pessoa está ouvindo a verdade, mas não quer acreditar na verdade, tapa os ouvidos para não ouvir. Jesus Cristo veio para isso mesmo. E o que era cego, agora está abrindo os olhos dos que veem, mas não querem enxergar. O que era cego disse, vocês estão dizendo que ele é um pecador. Mas nunca se soube que um pecador pudesse curar um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia ter feito este milagre. E os que eram cegos espirituais disseram, nós nem sabemos de onde ele é. Aí é que está a maravilha. Que vocês não sabem de onde ele é, e ele me abriu os olhos. Ele me fez enxergar. E como o que era cego foi falando muito bem de Jesus, expulsaram Jesus. Mas olha só, ele continuava também sem ver Jesus. Faltava ver Jesus. Porque desde o momento em que ele passou a enxergar, ele ainda não tinha visto Jesus, mas ele já estava com os ouvidos abertos. Ele creu que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Ele não era surdo, espiritualmente falando, e ele não era mudo, espiritualmente falando, porque ele dizia que Jesus é o Cristo de Deus. Ele pregou isso para todo mundo, só faltava agora que os seus olhos espirituais contemplassem aquele que lhe abriu os olhos físicos. Ele não era surdo espiritual, nem mudo espiritual, deu prova disso. Ele estava enxergando fisicamente, mas ele ainda não tinha visto Jesus espiritualmente. Ele ainda não tinha contemplado a formosura do Senhor. Veja só, foi neste exato momento que Jesus Cristo apareceu para aquele homem, para lhe curar toda cegueira espiritual e fazer com que ele enxergasse verdadeiramente o Filho de Deus como ele é. No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 35, está escrito assim: Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Esse é o primeiro ponto. Quer que a sua cegueira espiritual desapareça? Jesus Cristo, na frente do que era cego, olhando para ele, pergunta, crês tu no Filho de Deus? Se a pessoa não crer no Filho de Deus, ela vai continuar cega espiritualmente, ainda que fisicamente esteja enxergando. Jesus estava na frente do homem curado, mas ele não reconhecia o Filho de Deus. Por quê? Porque primeiro a pessoa precisa crer, tem que ver pela fé. Olha só, a pessoa que vê pela fé, ela não anda por vista, ela anda pela fé. Daí a pergunta, crês tu no Filho de Deus? Veja como ele ainda estava cego espiritualmente, porque ele responde para Jesus, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Quem é ele para que nele creia? Ele está diante de Jesus, mas ainda não vê Jesus como Filho de Deus. E ele está querendo colocar a sua fé em prática, mas ele quer saber quem é o Filho de Deus. Ele quer saber em quem ele deve acreditar. Quando a pessoa acredita
em vários mediadores e medianeiras, está cega espiritualmente. Este que era cego fisicamente faz a pergunta correta: quem é ele para que nele creia? Eu quero saber. A resposta de Jesus, versículo 37. Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Olha só, você já teve uma experiência com Jesus. Talvez você não tenha reconhecido, mas Jesus Cristo já apareceu para você. A partir do momento que Ele foi provocando a tua fé, você foi clareando a sua visão espiritual. E agora Jesus Cristo está respondendo da mesma maneira. Você já o tem visto. Eu nunca vi, pastor. Fisicamente não, mas pela fé você já viu Jesus. E qual é a prova que você já viu? Ele está dizendo: porque sou eu que falo contigo. A pessoa sabe quando é Jesus que está falando com ela. Às vezes é o pregador que está abrindo a boca, mas a pessoa sabe que é Jesus que está falando com ela. E sou eu que falo contigo. O resultado disso foi a confissão de fé, porque agora ele está vendo. Versículo 38 diz: o que era cego falou: creio, Senhor. Olha só, creio, Senhor. Ele olhou para Jesus e disse: creio, Senhor. Mas como é que ele passou a crer? Porque ouviu. A fé vem pelo ouvir. A pessoa é salva de ouvir a pregação da palavra. A pessoa enxerga Jesus se ela abrir os ouvidos, se ela não rejeitar o que está ouvindo. Então, quando ele ouviu aquilo, ele disse: creio, Senhor. E o final do versículo diz: e o adorou. Olha só, aquele que era cego se ajoelhou diante de Jesus e o adorou. Se prostrou diante dele. Você sabe que Jesus de nascimento ele é judeu. E o judeu não se ajoelha nem na frente de ídolo e nem na frente de homem algum. O judeu ele não adora pessoas vivas ou mortas. Jesus Cristo, sendo judeu, fosse ele um simples judeu, ele diria o que Pedro falou para Cornélio. Cornélio se ajoelhou na frente de Pedro. Pedro disse assim: levanta-te porque eu sou homem como tu. Pedro não aceitou que alguém se ajoelhasse diante dele. Levanta-te porque eu sou homem como tu. Se Jesus fosse um simples judeu, ele iria dizer: não, meu amigo, eu te curei, mas eu não sou ninguém. Você só deve adorar a Deus, não faz isso não. Mas Jesus ficou ali, enquanto o que era cego e foi curado, o adorava e o glorificava, porque ele verdadeiramente é Deus, digno de toda honra, de todo louvor e toda glória. E só quem tem os olhos abertos consegue enxergar Jesus como Todo-Poderoso. No versículo 39, Jesus falou para aquele homem que o adorava: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Os fariseus que estavam acompanhando aquilo e viram a cena toda, ficaram indignados. Eles viram o cego, o que era cego, ajoelhado na frente de Jesus, e ficaram revoltados, porque eles estavam cegos. O versículo 40 diz: aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Olha a resposta de Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado.
Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Quando a pessoa acha que enxerga, mas não consegue ver Jesus, o Filho de Deus, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, se a pessoa não consegue enxergar Jesus como o próprio Deus, ela está cega. Jesus disse, se vocês fossem cegos, não teriam pecados, porque vocês não teriam me visto. Mas como vocês dizem que veem, então o vosso pecado permanece. Por quê? Porque quem está cego espiritualmente está em trevas, está em escuridão. A pessoa pode até enxergar o mundo, mas espiritualmente ela está cega porque está em trevas. Jesus Cristo confirma que o ser humano tem que olhar para Ele e vê-lo como Deus e vê-lo como única porta de salvação. No capítulo 10 aqui de João, no versículo 1 está escrito, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Versículo 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Se a pessoa olha para Jesus, não consegue reconhecê-lo como único Salvador, como único mediador, como único caminho, como única porta, se a pessoa não consegue vê-lo como a única entrada, e a pessoa está olhando para quem está subindo pela janela, para quem está pulando a cerca, para quem está olhando pelo fundo, ou seja, outras criaturas humanas, a pessoa fica olhando para o padroeiro, para a padroeira, para a entidade, e ela não olha exclusivamente para Jesus. Então essa pessoa está cega espiritualmente. E Jesus disse que todos os outros, escute bem, todos os outros medianeiros e medianeiras, padroeiros e padroeiras, protetores e protetoras, são ladrões e salteadores. Estão subindo pela lateral, estão entrando pela janela, estão querendo entrar pelo fundo, mas a pessoa que acredita neles é porque está cega, porque quem vê, quem teve os seus olhos abertos por Deus, sabe que não existe outra porta, que não existe outro caminho, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Só quem vê, entra por essa porta. Quando a pessoa diz, eu gosto de Jesus, mas também gosto de Maria, desculpe a franqueza, ela está cega. Maria nunca quis ser adorada por ninguém. A mãe de Jesus Cristo nunca quis que alguém lhe fizesse rezas ou orações. Ela nunca quis tal coisa, mas colocaram ela ali, não é? Chamando mais atenção. Ontem eu estava pregando em São José dos Campos, uma grande multidão estava lá. Terminada a reunião, depois que eu atendi todo mundo, eu fui comer na pizzaria de um irmão de São José dos Campos, chamado Osvaldo. E ele estava me contando a conversão dele. A esposa era nascida no Evangelho, mas não era convertida ainda. Porém, era obrigada a acompanhar o marido na igreja dos cegos. E ela ficava revoltada. Apesar dela mesma não seguir Jesus, ela sabia que ali não era caminho de salvação, porque estava todo mundo cego, olhando para outras criaturas e para outras figuras, ao invés de olhar só para Jesus. E ela voltava daquelas missas chorando muito. As irmãs corolas que tinha lá naquela igreja de cegos, viam a pobrezinha chorando e diziam para ela, não chore não, Maria te ama. Não chore não, Maria vai te ajudar. E ela sabia que aquelas pessoas estavam cegas e o marido também. Você tem que ir comigo. O pai dela, convertido, dizia, minha filha, tem esposa que espera 30, 35 anos para o marido se converter. Tenha paciência, acompanha, vai com ele.
E ele não queria saber do evangelho. O dono dessa pizzaria não queria saber de Jesus. Inclusive não queria que a esposa fosse numa igreja onde as pessoas enxergam. Ele proibia porque ele estava cego. Para ele era só ali a Maria e os padroeiros. Jesus também, mas era mais fácil olhar para um ídolo do que ver Jesus pela fé. Crer em Jesus sem enxergá-lo. Então, ele obrigava a mulher a ir para a igreja. Um dia ele estava fazendo uma entrega de pizza e caiu da moto, sofreu um acidente terrível. Foi uma tragédia a vida dele. Aí ele pensou consigo mesmo, eu preciso me reconciliar com Deus. E ele foi lá na igreja dos cegos. E foi lá se reconciliar com Deus. Estava sentado no banco, quando de repente os seus olhos se abriram. Deus abriu os seus olhos e ele começou a olhar aquele monte de ídolos, aquele monte de imagens. E ele começou a chorar desesperadamente. Começou a chorar muito. De repente os seus olhos se abriram, a escama caiu dos olhos. Ele me disse, pastor, a escama caiu dos meus olhos e eu vi aquele monte de ídolos e imagens e as pessoas cegas se apegando em outras pessoas. Ah, pastor, eu comecei a chorar muito. Mas ali dentro eu vi que só Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva. E eu saí dali porque agora eu estava vendo. E eu fui até o tanque de Siloé, o enviado. E eu entreguei a minha vida para Jesus. Ele era cego, mas agora está vendo. A irmã Renata me entregou esse bilhete aqui. Pastor João Ribeiro acaba de pegar o seguinte testemunho. A Célia, depois que ela se separou do marido, entrou em depressão. Viajou para o Japão. Morou 1 ano e 6 meses no Japão. E agora, há 3 meses no Rio de Janeiro, ainda com depressão. Viu a Paz e Vida em Niterói. Entrou. Sentiu paz. Isso foi ontem. Isso aconteceu ontem. E o bilhete está dizendo que isso aconteceu ontem e ela viu e hoje decidiu se batizar para a honra e glória do Senhor Jesus. Está aí no meio de vocês. Está no meio da multidão. Vai se batizar hoje. Por quê? Porque viu. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele tem poder para fazer exatamente isso. Abrir os olhos de quem não vê e fechar os olhos dos soberbos que dizem eu enxergo. Isso aconteceu com Saulo, que era um fariseu cego, que foi o início da nossa leitura, mas agora eu quero ir em Atos 22, versículo 3. Quero que você me acompanhe nessa leitura, por favor. Escute. O testemunho de Saulo, quando ele, agora, vendo, ele fala do tempo que ele era cego. Escute só. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me atestemunha em todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem é, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues.
uma luz forte envolvendo Saulo. Olha como que a pessoa vai passar a enxergar espiritualmente quando ouve a palavra. Porque a luz é tão forte que ele não está vendo nada, mas ele está ouvindo, amém? Assim como aquele que era cego fisicamente, ouviu para enxergar. Saulo ouviu. Em Atos capítulo 9, versículo 6, que também narra essa história, está escrito que Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Ficou cego por causa da luz. Cego fisicamente agora, porém espiritualmente os seus olhos foram abertos. Agora, quando a pessoa tem os olhos da fé abertos, ela começa a ver muito mais do que ela poderia imaginar que seria capaz de ver. Olha que coisa impressionante, ali mesmo, em Damasco, tinha um servo de Jesus Cristo, chamado Ananias. E olha o que aconteceu com esse Ananias. Ele teve uma visão, é o que diz o versículo 10. E disse-lhe o Senhor em visão, olha só, a pessoa que é curada da cegueira espiritual, ela passa a ter visões espirituais. Ela começa a enxergar o mundo espiritual, começa a ver de verdade. E esse Ananias viu em visão o Senhor lhe dizendo: Ananias! E ele falou: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: levanta-te, vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha a mão sobre ele para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para pregar a minha palavra e levar o meu nome diante do povo, diante dos gentios, diante dos reis e diante dos governadores. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Nesse ponto, eu quero que você escute o testemunho de Saulo, que está cego fisicamente, mas espiritualmente ele está enxergando. Retornando para o capítulo 22 de Atos. 22, versículo 12. Aliás, do 12 não. Vamos ler o 13. Saulo diz assim: e Ananias, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me. E o Saulo está lá cego, né? Saulo, Saulo, meu irmão. Olha só, já chamou até de irmão. Recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. Enxergou, voltou a enxergar. E Saulo diz que Ananias falou: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. O que acontece depois que a pessoa está enxergando a verdade? A pessoa tem que se levantar e a pessoa tem que se batizar, tem que passar pelas águas.
senão ela vai continuar cega. Aquele que era cego não foi se lavar no tanque de Siloé? Ele lavou-se no tanque de Siloé e voltou vendo. Hoje nós temos aqui o nosso tanque de Siloé. Siloé quer dizer o enviado. O teu tanque de Siloé está aqui. Você já ouviu? Você já está vendo parcialmente. Mas depois que você passar pelas águas, depois que você lavar aqui os pecados já perdoados, depois que você se lavar nestas águas do enviado, depois que você entrar nestas águas, eu te digo, o céu vai se abrir sobre a tua cabeça e você vai ver os anjos de Deus descendo e subindo até o trono do Altíssimo. Você vai começar a ter visões espirituais e você vai contemplar a própria glória de Deus. O Senhor te designou para isso. Toda pessoa que não consegue ver Jesus como o único, exclusivo e eterno Salvador, está cega. Eu quero ir terminando a mensagem, lendo para você em Isaías capítulo 43, versículo 8. Me acompanhe, por favor. Deus falando: trazei o povo cego, que tem olhos. Olha o que Deus diz, escute. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Tem que ouvir. Tragam os cegos e os surdos para que eles ouçam. Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e para que se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro Deus haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Pode passar o tempo que for, mas nunca vai aparecer outro Salvador. Allan Kardec que desculpe, Maomé que desculpe, e os falsos profetas que desculpem também. Mas nunca mais vai aparecer outro Salvador. Só quem consegue enxergar isso pode dizer: eu verdadeiramente vejo. E Deus manda falar isso para todos os cegos que têm olhos. Por que Deus está te chamando hoje, você que está enxergando? E mais ainda você vai ver, aguarde. Por que Ele te chamou? Porque Ele quer que você comece a pegar pelos braços os cegos daí de fora que têm olhos. Não é aquele cego que está lá na esquina, lá mendigando. Esse daí pode trazer também. Mas a ordem de Deus é ampla. Deus está dizendo: tragam aqui os cegos que têm olhos. Tragam aqui os surdos que têm ouvidos, para que eles ouçam isto. Deus está te chamando para fazer esse trabalho. Não é só eu não, todos nós aqui. Foi para isso que Ele abriu os teus olhos, para você ser guia dos cegos que têm olhos, trazê-los para ouvir a palavra e eles entenderem e crerem que só existe um Salvador, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Deus quer que você faça essa parte do trabalho. Deus quer que você seja guia de cegos que têm olhos. Quem aqui está enxergando? Levante a sua mão. Você tem certeza que está enxergando quando crê que Jesus Cristo é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. A pessoa que diz, eu acredito em Jesus também, mas também acredito no Tadeu, na Aparecida, na Benedita, na Lourdes, na Fátima. Está cega, não consegue enxergar. Pega esses cegos que têm olhos, pega pelo braço assim, e vem guiando pelo caminho. E pode prometer para a pessoa, vamos lá porque você vai ouvir a palavra de Deus e hoje você vai contemplar a glória do Senhor Todo-Poderoso. Pode prometer isso, porque as escamas vão cair dos olhos, como caíram também dos teus olhos. Eu vou terminar a mensagem lendo para você e para todo mundo que está ouvindo pela rádio, Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Eu vou encerrar a mensagem. Apocalipse 3, 17 traz uma coisa que Deus disse. Deus perguntando para os cegos que têm olhos. Deus falando e perguntando para as pessoas que dizem, eu vejo. Deus está dizendo, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Deus quer que os olhos se abram. Ele tem um colírio especial que abre os olhos dos cegos. O colírio é a sua palavra. E a sua palavra tem nome, é o Verbo de Deus, é Jesus Cristo. Unjas os olhos com colírio para que vejas. E ele diz no versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, primeiro se ouve. Como aquele cego no caminho, primeiro ouve. Se alguém ouvir a minha voz, mesmo não enxergando fisicamente, mas está ouvindo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, escute, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um dia você ouviu, e ao ouvir, você disse, ele quer entrar na minha vida. Aí você abriu a porta do seu coração, e ele entrou. E começou um banquete com você. É impossível você cear com uma pessoa ausente. Jesus disse, se abrir a porta eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. É impossível você cear com uma pessoa ausente. Jesus Cristo entrou na tua vida. E ele acabou de falar para você em Isaías, vós sois as minhas testemunhas. Você é a testemunha de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. Você é testemunha que ele ressuscitou dos mortos.
Você testemunha que Ele está vivo pelos séculos dos séculos, porque não apenas Ele falou com você, mas agora Ele mora dentro do teu coração. Você é uma testemunha viva da presença de Jesus Cristo neste mundo. Só quem era cego e agora vê, pode dizer, eu vejo Jesus pela fé. Por isso todos nós vamos ficar de pé agora. Pessoas que estão ouvindo pela rádio, você pode falar que vê, mas Deus está dizendo que você é cego. Você mesmo cego, mesmo cega, ouviu essa palavra pela rádio, pela internet, no aparelho de som, você ouviu à distância. É por aí que a pessoa começa a ter os seus olhos abertos. Se esta mensagem abriu os teus olhos, você que está ouvindo pela rádio, então você vai entregar sua vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E os que estão comigo aqui na Paz e Vida, sede do Rio de Janeiro, os que vão passar pelas águas do batismo, os que vão até o tanque de Siloé, o tanque do enviado, os que já abriram o coração e que são testemunhas de que Jesus Cristo já entrou, ergue a mão direita assim para o alto. Você vai fazer uma oração agora. Uma oração de adoração. O que era cego perguntou para Jesus, quem é o Filho de Deus para que eu o adore? E Jesus disse, sou eu mesmo. Você já me tem visto. Você que já tem visto Jesus pela fé, e muito mais ainda você vai ver. Você vai ter visões, você vai ver no mundo espiritual coisas que você nunca pensou que poderia ver. Você que teve os teus olhos abertos, antes como cego, você se apegava em qualquer guia, mas agora que você está vendo, o teu guia é Jesus Cristo, Filho de Deus. Você que sabe que só Ele pode te guiar para a vida eterna. Você que sabe que só Ele pode te guiar para Canaã celestial. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra, e foi por ouvi-la que eu abri, primeiramente, o meu coração, e depois, o Senhor abriu os meus olhos, e eu contemplei, pela fé, a tua formosura. Agora, eu vejo com clareza, não há outro Senhor, não há outro Salvador, não há outra verdade, não há outro caminho, só Jesus salva. Eu vejo isso claramente, e é por isso que hoje eu vou descer as águas, vou até o tanque de Siloé, vou me lavar e vou ver melhor ainda. Meu Deus da glória, eu tomo posse de todas as bênçãos que o Senhor me deu. E eu quero te agradecer, porque antes eu estava cego, mas agora eu vejo. Vejo com clareza. E eu quero, meu Deus, ver muito mais. E se eu me apegar com o Senhor como meu único guia até a morte, eu tenho a certeza que eu verei a tua glória celestial. E naquele dia, esta será a mais linda visão que eu terei por toda a eternidade. Verei o Senhor face a face. Meu Deus da glória, obrigado por ter me mostrado, por ter me feito enxergar que só Jesus
viveu neste mundo sem nenhum pecado e verteu o seu sangue puro e carmesim na cruz do Calvário para me lavar e perdoar os meus pecados. Meu Deus querido, eu te agradeço, porque eu pude ver pelos olhos da fé que eram falsos todos os ídolos, todas as entidades, todos os mediadores, todas as medianeiras, porque só há uma porta e eu entrei por ela. Meu Deus querido, eu creio que o Senhor Jesus ressuscitou no terceiro dia. Os meus olhos da fé me mostraram isso, e eu creio de todo o coração. E eu creio também que ressuscitado, Ele subiu aos céus, foi me preparar lugar, e brevemente eu verei os céus abertos e o Senhor Jesus vindo com poder e grande glória, e eu vou me encontrar com Ele nos ares, e assim eu estarei para sempre com o Senhor. Meu Pai querido, pelo sangue de Jesus, me perdoa totalmente os pecados, as iniquidades. Purifica a minha consciência das obras mortas e me dá, Senhor, sempre e eternamente a alegria da Tua salvação. Registra, meu Deus, que hoje eu vou descer as águas de Siloé, do enviado, do Teu Filho querido. Eu vou descer as águas e tomar posse de tudo aquilo que o Senhor prometeu aos que creem e Te obedecem. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribi Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.